levar provisão, viu que tinha um incircunciso filisteu lá, afrontando o povo de Deus. Eu já fiz isso com o urso, já fiz isso com o leão, isso aqui vai ser fichinha. Cresceu o nível de fé dele. Quando cresce o nível de fé, a fé tem um irmão. Eu vou chamar que é um irmão. Que é a autoridade. Todos nós fomos constituídos de autoridade. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Todos nós vivemos essa verdade? Ainda não. Ainda não. Porque não temos fé para atingirmos esse nível de autoridade. Davi não tinha capacete, nem lança, nem título, nem escudo, mas ele tinha uma autoridade que ele conquistou. Davi conquistou essa autoridade pela fé. Quando você crê, você cresce em autoridade. Quando você crê, aquela oração que você fez pela tua dor de cabeça é amanhã a oração que você vai fazer por um canceroso. Você conquista a autoridade. Você se apossa disso. Já foi com a minha dor de cabeça. Então pode ser com a dor na coluna da irmã. Então pode ser também com um paraplégico. E você vai conquistando essa autoridade. E essa verdade vai sendo real na tua vida. Então você vai subindo os degraus. Você vai subindo em altura. Até que você consegue se mover nessa autoridade. A fé gera autoridade. É o tamanho da tua fé que determina o tamanho da tua autoridade. Elas caminham juntas. O Espírito Santo foi ditando isso aqui para mim ontem, porque eu não tinha ideia. Eu tinha ideia, mas eu não sabia como que o negócio ia rolar. Elas caminham muito juntas. Então, para você transitar em certas dimensões, você só transita se você tiver níveis de autoridades conquistadas. Se você quer se mover em níveis ou esferas sociais mais adinheiradas ou abastadas, você vai precisar de autoridade mais conquistada. Se você quer mais influência em acesso a pessoas chaves, você precisa de mais autoridade, consequentemente fé. Se você quer se mover num grade bancário mais alto, você precisa conquistar mais autoridade. Maridos, muitos maridos, para gerirem seus lares, porque a mulherada eu falo, né? Tem muita mulherada empoderada e tem muito homem que precisa não estar empoderado. O que os homens fazem com essa mulherada toda empoderada, né? Maridos vão precisar crescer nessa autoridade conquistada. Pais e mães, para estabelecerem a educação nas suas casas, vão precisar dessa autoridade conquistada. Porque senão, fala, é pai e mãe, por que não acontece? Não tem autoridade conquistada. Profissionais, para crescerem em seus negócios, vão precisar dessa autoridade conquistada. Maior influência nos dons, para expulsar demônios, curar os enfermos, evangelizar, autoridade conquistada. E é pela fé. Você vai exercitando essa fé. Lugares que você não conhecia, você vai conhecendo. Será que eu já posso votar no Lutero? Entenda que Lutero já estava destituído da família. Ele se autoflagelava. Era um coitado, louco de remate. O cara era uma situação. Grosso, que vocês não têm ideia do que ele escrevia nas suas cartas. Mas ele teve a revelação da fé. O justo pela fé viverá. Vocês sabem o que é chegar? Na época aqui, era o rei Carlos não sei quem, e era o Papa Leão X.
ele afrontou os dois. E eu falo para vocês, ele não era uma pessoa reverente. Ele não era uma pessoa de falar, meu senhor, meu rei, meu não sei o quê. Ele era casca grossa. O rei, quando deu o salvo-conduto para ele, porque supostamente ele tinha que ser bonzinho, ele não ousou, na verdade, tocar no Lutero, porque Lutero tinha toda a massa com ele. Então ele falou, vou dar um salvo-conduto, você foge aí, você some, não vou pôr a mão em você. A autoridade na terra, a maior autoridade da terra, não colocou a mão nele. Não tocou nele. O Papa, olha meu filho, desculpa, mas a minha consciência me impede. Eu não vou negar o que eu escrevi. Eu sei que isso aqui é verdade, eu creio nisso. O Papa. Então vamos mandar ali. Não tocou nele. Foi perseguido. Mas em 11 semanas, sabem o que é 11 semanas? Para um cara traduzir o Novo Testamento, 11 semanas. Esconderam ele lá, tal, enfim, essa questão histórica não importa. Mas em 11 semanas ele escreveu todo o Novo Testamento. Ninguém chega diante de uma figura de autoridade e fala de igual para igual, por mais louco que seja, se não tiver investido de autoridade. Lutero captou isso. O justo pela fé viverá. Essa era a missão de Lutero. Ele precisava crescer nessa fé para chegar nesse nível. Foi a partir desse doido louco que a história da igreja mudou. Viverá. Vocês acham que Lutero vivia? Lutero não vivia. Lutero era um perturbado, depressivo, angustiado. Quando ele entendeu a questão da fé e ele descobriu o seu destino, ele passou a viver. Aí ele viveu. Aí ele viveu. Quando ele achou o seu destino profético. E tanto é que se Lutero ficava sem fazer nada há muito tempo, o cara pirava de novo. Graças a Deus apareceu uma peste negra ali, aí ele teve que ajudar as pessoas e aí não há vida longe do teu destino profético. Não há vida sem fé. Essa vida é uma vida muito doente. É uma vida muito ordinária. Você precisa crescer em fé. Você precisa crescer em autoridade. Tem coisas que você pode determinar, você até determina hoje. Acontece? Não acontece muita coisa, eu sei. Mas quando você conquista a autoridade, você vive nessa dimensão da fé, você vai subindo os níveis de fé, o teu músculo vai se fortalecendo, o diabo pode chegar na tua frente. Você não arreda pé, porque você sabe a tua patente. E você sabe que ele vai se dobrar. Você sabe que ele vai se dobrar, ele tem que se dobrar. Ou vocês acham que o Papa e o Rei eram pessoas de Deus? Eles tiveram que se render. Pode ser o Papa, pode ser o Rei, pode ser a doença, pode ser o câncer, pode ser a dificuldade financeira, pode ser os tormentos mentais. Se você cresce em fé, ele vai ter que se dobrar. Ele vai ter que se render. Mas depende de você, o quanto você se expõe, o quanto você ousa viver os níveis de fé. A fé, ela é uma chave. Que ao mesmo tempo, ela funciona como uma dimensão. Porque quando a tua fé é provada, você tem que se submeter à prova. Não é para fugir,
Vem uma dor de cabeça, não foge. Não vou uma dor de cabeça porque é algo mais simples e acho que quase todo mundo tem. Não fuja da prova. É ali que você vai usar a chave para você subir de dimensão. Se você não se submete à prova, se você não vive a fé, você não vai subir de dimensões. Você não vai conquistar a autoridade que você precisa para cumprir o teu propósito. Todo propósito em si demanda autoridade. Não é que você entra num trenzinho e você vai no trilho bonitinho. Todo propósito demanda autoridade. Você precisa de autoridade. E é através da tua sujeição a essas provações de fé que você vai crescendo. Paulo passou por tudo que ele passou, por quê? Porque, coitado, desgraçado, pecou na vida, matou um monte de cristão. Ele tinha que crescer em fé. Ele tinha que crescer em fé. Nós precisamos crescer em fé. Não vamos fugir das provações, vamos exercer fé. E nós vamos conquistando autoridade. Vamos crescendo em poder. Para que realmente, quando você declare alguma coisa, você saiba que isso vai se cumprir. A certeza é tão grande. Quem é homem tem certeza, diz amém. Vixe, tá feio o negócio. Quem é homem tem certeza, diz amém. É uma certeza ou você acha? A fé é isso. Você tem certeza. É muito comum, quando nós estamos intercedendo, quem intercede em níveis de guerra, quando você abre a boca e determina alguma coisa, você tem certeza que isso vai acontecer. Você tem certeza. Não é porque está acontecendo, porque tem algum sinal, porque você ouviu alguma coisa, não. Eu lembro que uma vez no consultório, eu lembrei porque essa semana eu dei esse testemunho para um outro casal. Um casal não, para outro senhor aí. O moço já estava praticamente separado, a moça já chamou advogado, não queria mais saber, já estava com o contrato lá do divórcio para assinar. E aí eu falei assim, vamos orar agora, e isso vai mudar. Eu me investi de fé. Eu sabia que eles não iam se separar, eu sabia. Não pergunta como, mas eu sabia. Eu sabia. E eu falei assim, declarei, rompi toda a estrutura mental demoníaca da cabeça daquela mulher, tal, não sei o que lá, porque alguém precisava interceder. Alguém precisava agir com autoridade. Alguém precisa fazer isso. Se não é você e eu, quem vai ser? Então, eu fui boca de Deus na terra, pois isso aconteceu. Não passou muito tempo, eles se reconciliaram, fizeram as mudanças que tinha que fazer. O filhinho deles hoje está com... Acho que já fez 1 ano. Já fez 1 ano. Não se separaram. Estava ali com o divórcio lá para assinar. O moço já estava assim, doutora Lili, eu vou assinar. Não. Porque já estava com ele, pressionada, não queria saber. E aí ele já tinha também chamado o advogado dele, porque ia fazer o quê, né? Senão ia pro litigioso e aí ia ser mais complicado. Eu falei, eu vou assinar por quê? Eu falei, não. E o moço era o intercessor, né? Olha que ironia. E aí eu falei assim, só depende da tua fé. E ele creu. E as coisas aconteceram. Então, quando você age com autoridade, você cresce no seu nível de fé. Você viu que já aconteceu uma vez. Por isso eu contei para esse moço de novo. Eu vi o poder de Deus. Vai ser da mesma forma agora. Por que não tem que ser? O empoderamento, quem estava ontem e viu o empoderamento que a Raquel fez, que ela sempre faz, nada mais, não desvalorizando isso, mas entenda que todos esses recursos que nós temos na ciência, ela é tirado da Bíblia. Ele vem de Deus. Ele vem de Deus.
Foi o que Davi fez. Olha, já foi lá com o leãozinho, fez com o urso, com o leão, e vai ser agora também com esse desgramento. É que a gente esquece que já teve um leão, a gente já teve um urso, né? E o empoderamento lembra a gente. Mas já foi uma, já foi duas, então esse aqui vamos tirar de letra. Mas a gente precisa se mover nessa fé. Precisa expor a nossa razão ao sobrenatural. Porque nós vivemos muito nessa terra. E se nós não permitirmos o Espírito Santo agir, assim como Abraão, a gente pode ter bênçãos nas nossas vidas, muito abreviadas, ou no tempo de Deus, mas porque a gente não se move na fé, a gente demora 10, 20, 30 anos para chegar lá. Chega. O propósito de Deus tem que se cumprir. Sim, cumpriu-se lá. Abraão tinha quantos? Quem conhece a Bíblia? Quem lê a Bíblia de vez em quando? Quantos anos tinha Abraão? 100. Sara tinha 90. Chegou. Mas tinha que demorar tanto. Mesma coisa lá no deserto, lá o povo caminhando, 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 teimoso, cascudo. Precisava ser 40 anos? Eram 40 dias. Mas Deus nos ama, né? Então Ele deixa a gente continuar andando no deserto. Mas precisamos conquistar níveis de autoridade pela fé. Pela fé. Você só pode crer no sobrenatural à medida que você vive esse sobrenatural. Qual que é a tua dificuldade hoje? Qual é o teu impossível? E se você está acomodado, o teu desafio é sair dessa zona de conforto. O teu desafio é romper com essa estrutura que já te acomodou, né? Porque tem situações nas nossas vidas que são muito agradáveis. Ali você não cresce. Ali você não cresce. Você fica estagnado. Por isso que de vez em quando Deus permite ali umas coisas, sabe? Você sair, se mexe, meu filho. Dá uns cascudos, dá uma sopradinha, né? Dá uns abalos. Ai, meu Deus, socorro, eu vou morrer. Aí você começa a ver o mar se levantando, o vento soprando. Senhor, não te importa que pereçamos. Homem de pequena. Mais uma vez, você vê que a fé tem tamanho? Eles tinham fé, mas era pequena. Então você precisa expandir em fé. Quem nunca gritou, Senhor, não te importa que pereçamos? Fico imaginando a cara de Deus. Meu Deus, vamos crescer. Quando essa fé cresce, você cresce em autoridade. E a sabedoria vem, a ciência vem, a graça vem. Mas quando você cresce nessa autoridade, quando você cresce nessa fé, e aí então você começa a viver milagres. Nosso mês de março vai ser um mês de milagres. E você tem que exercitar tudo isso que você recebeu durante essas 4 semanas. Não é possível que não haja novidade na tua e na minha vida. Não é possível. Não aceite isso. Você precisa se indignar com isso. Não é alguma coisa tem que acontecer. Senhor, dá um grito, se sacode. Alguma coisa tem que acontecer. E grande. E grande. Alguém tem que te ligar. Alguém você precisa conhecer. Alguém precisa te conhecer. Algum negócio precisa sair. Muitos clientes precisam aparecer de forma sobrenatural. Não é porque você e eu temos condição, não. Tem que acontecer.
Se algum dia você virou essa chave da fé, você vai ter que virar de novo. Se você já subiu um nível, você precisa subir 2, 3. E foi tanto confirmação que eu achei até bonitinho. A doutora Valquíria, ela... Ai, pastora Lília, como você fez lá na fé? Na semana, no mês das primícias, né? Eu tenho uns chaveirinhos aqui. A senhora usa como você quiser. Diz fé aqui. E eu falo, tá bom. Ainda não entendi por quê. Você não precisa entender as coisas para se mover. Entenda isso. Porque às vezes a gente quer toda a cartilha pronta e Deus não faz como a gente acha. Aí eu falei, tá bom, vou pôr no aquário e deixo ali. Eu estava ministrando aqui. Lembra da fé como chave. Às vezes a gente precisa ver e lembrar das coisas. Quando você vir isso e você vai deixar a amostra, você vai lembrar que você precisa crescer em nível de fé. Essa chave é você que vai pôr. É o teu dia a dia. Mas você vai lembrar que você precisa se mover em fé. Isso tem que ser uma lição para você todos os dias. É uma responsabilidade. Hoje eu preciso viver em fé. Amanhã eu preciso viver em fé. Porque a gente sai daqui e não vai me dizer que não é assim. Porque a gente tem que ouvir depois o CD, não sei o quê, para lembrar. Porque a gente esquece. Nossa cabeça de vez em quando funciona só como nos convém. Então você olha, eu preciso viver em fé. Não espera ter a cartilha pronta, vai andando. Vai andando, vai andando. Ah, mas eu vou... Ah, fulano quer te conhecer, não sei o quê. Mas eu não sei o que falar. Na hora vai vir. Ah, mas deixa eu ver se tem na minha agenda, não sei o quê. Vai. Na hora vem o carro, na hora vem a porta se abre. Vai. Vai. Conquista a tua autoridade. Conquista o teu ministério. Conquista a tua unção. Conquista o teu propósito. As coisas não vêm no nosso colo. Não vêm. Conquista o teu propósito. Conquista a tua vida. Conquista a tua felicidade. Conquista o teu livramento. Você e eu precisamos viver em fé. Todos os dias. Senhor, eu estou tão acostumado em tantas coisas que eu falo assim, Senhor, e o pessoal que sai comigo sabe que eu não estou mentindo. Senhor, prepara uma vaga para a gente estacionar. Porque às vezes a gente sai, né, sábado, domingo, tristeza aqui, né? E Deus sabe que eu oro de coração, o Espírito Santo é meu amigo, Ele é o meu noivo, Ele é tudo para mim. E Ele prepara na boca da porta, um pouquinho ali. E se eu não peço, eu fico rodando, né? Porque às vezes a gente fica, né, no rolo aí. E aí a gente fica rodando. Eu falei, esqueci de pedir. Senhor, prepara. Ele vai lá e prepara. Sai alguém na tua frente. Isso tem que ser normal pra gente. Isso tem que ser o nosso dia a dia. Senhor, eu preciso de um ônibus agora. Senhor, eu preciso de um Uber, eu preciso de um táxi. Pede para Ele. A tua vida não é aqui. Lembra, sem fé, com fé. Sem fé, com fé. Onde você quer viver? Onde você quer viver? Se você quer viver como todo mundo, Deus te abençoe. Eu não quero. Porque todo mundo vive uma desgraceira. Agora, se você quer viver com Deus, lembra, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque você não tem acesso a Ele. Você não tem acesso ao Pai, você não tem acesso ao teu Rei. Sem fé você não consegue chegar nele. Você nem ora sem fé. Por isso que vira uma reza, por isso que o católico reza, porque eles não agem em fé. Não existe fé numa reza. Mas quando você faz uma oração e você coloca ali a fé, lembra do ingrediente psicodélico, né? Você põe a fé ali, as coisas acontecem. E acontecem muito mais fácil do que a gente imagina. Lembra do grão de mostarda, mas tem que ser aquele grão, começa com um grão, depois vira a maior das árvores. Mas não fica no grão, começa com grão, mas depois vira a maior das árvores.
Mas você precisa viver na fé. Você precisa ativar uma dimensão nova a cada dia na sua vida. E é através da fé. Você precisa conquistar uma autoridade nova na sua vida. E é através da fé. Quando um soldado raso entra no exército, ele não é automaticamente é general último. Ele não é, ele tem o potencial para ser um general, mas ele tem que conquistar patentes. Ele tem que conquistar patentes. Deus pode ter te chamado para ser um general. Se você não conquistar essa patente, você vai viver uma vida desgraçada. Você precisa conquistar essa patente. Você tem um chamado tremendo profético. Você tem que conquistar essa patente. Não é porque Deus uma vez usou um profeta dele e colocou a mão na tua cabeça e falou assim: você vai ser profeta, ou você é profeta, ou não, você vai ter que conquistar isso. E é uma vida de fé. O justo pela fé viverá. Não há vida para um justo sem fé. O justo pela fé viverá. Não há vida sem fé para o justo. Ou seja, você pode ter aceitado Jesus Cristo, você foi justificado, mas se você não ter uma vida de fé, você não vai viver. Viva o teu propósito, viva a fé. Então lembre que a fé é uma chave que te dá acesso a uma dimensão que você precisa conquistar. Quem já jogou videogame? Tem essas fases, não tem? Não tem fases no videogame? Deve ter, eu lembro uma coisa ou outra. Né? Eu lembro que quando eu jogava o endurinho lá, eu andava na pistinha normal, com luz normal. Aí eu chegava a tantos pontos, aí a gente tinha que dirigir na noite, não é isso? Depois que dirige na noite, a gente vai dirigir na neve. Na neblina, tinha a fase da neblina. Por quê? Se você já andou no dia, no asfalto normal, tá fácil. Então vamos dirigir à noite. Aí ficou um pouco mais difícil, mas de repente já ficou fácil. Então vamos dirigir na neblina. Uma hora fica fácil, vamos para a neve. Minha irmã que conta, né, a dificuldade que anda dirigir na neve. Depois que você anda na neve, sei lá para onde você vai, mas você vai. Mas precisa ir. Você precisa passar de fases. E aí, quando você já aprendeu na neblina, tá tranquilo. Aí você tira de letra qualquer outra coisa. Mas você precisa crescer nos níveis de fé. Você precisa lembrar, teu dia não pode ser igual que todo mundo. Quando você olha ali do lado, no ônibus, no metrô, no carro que você está dirigindo, a tua vida não pode ser igual àquele que está do lado. Tem que ser tão diferente ao ponto das pessoas olharem para você e falar, mas por que você é diferente? Você tem que andar diferente, você tem que ter uma vida sobrenatural. Mas por que para ela é tão fácil as coisas? Eu acho que ela tem costas quentes. A gente até tem, mas não é por causa daquilo que eles acham. Mas você tem que agradar a Deus. Como? Através da fé. Sem fé você não chega ao Pai. Até para adorar a gente precisa de fé. Sabe aquela pessoa apaixonada que ela vê que o amado dela está ali? É pela fé. Tem alguém aqui? Algum ser etéreo? Que a gente possa ver? Mas é pela fé. Quando a gente declara na adoração, é pela fé. É tudo pela fé. A gente chega a acreditar no sacrifício de Cristo pela fé. E se eu não acredito no sacrifício de Cristo, eu não estou agradando Deus. Se eu não acredito que pelas chagas de Jesus Cristo nós fomos sarados, eu não agrado a Deus. É pela fé. Tudo é pela fé e por meio da fé. Se em um mês, 4 domingos, diversos pontos de vista de fé, você não conseguiu captar alguma coisa, meu irmão, a gente vai orar por você no final do culto. Então, você tem que ser ousado.
Sabe, por isso que a gente pensa que Deus só usa os bonitinhos, os certinhos. Deus usou Lutero, lembra do Lutero. Quando você vê aquele filminho que Lutero era um monge, um padrequinho, que tremia na frente do rei, Lutero era um doido. Ele era, tem que ir nessa jossa aqui? Vamos lá. É assim mesmo que ele falava, gente. Não é essa versãozinha bonitinha que a Igreja Católica pinta, que eles tremiam na frente do Papa. Ele não tremia coisa nenhuma. Ele chamava o coisa lá de porco. Ele ia com ousadia. Podia morrer? Até podia, mas e daí? Ele era muito ousado e muito agressivo. Não pensa que Deus vai usar você se você não romper. Você precisa romper. Não é ser certinho aos olhos dos homens, é ser certo aos olhos de Deus. Então a gente vai. Com a graça de Deus. Lembre-se que nós não agredimos pessoas, mas a gente tem que ser agressivo, violento no reino do Espírito. E diante dos homens, Deus nos dá graça. E essa graça que abre as portas. Também pela fé. Pela fé. Se você e eu somos justos, nós não temos escolha. É pela fé que a gente tem que viver. É pela fé. É pela fé. Então, pela fé, você come. A minha mãe até brincou, a gente está com um filtro um pouco vencido lá em casa, que a gente tem que trocar. E aí eu peguei a água, fiz um comentário, ela falou, ai meu Deus, vai saber o que a gente está bebendo. Beberão coisas mortíferas, não lhes fará dano. É o que a gente tem que crer, porque o que a gente come na nossa casa ou fora que vai estar 100% saudável? Não tem. É pela fé que a gente não cai intoxicado, que a gente não pega doença, que a gente não fica ali temeroso com a tal da febre amarela. É pela fé. É pela fé. Única e exclusivamente pela fé. Em quem? Em Cristo Jesus, que morreu por mim e por você. Para que nós tenhamos vida e vida em abundância, é pela fé. A Bíblia se conversa, ela é tão linda. A Bíblia se conversa. Agora, a gente não conversa com o Espírito Santo, a gente vai conversar um pouquinho mais com o Espírito Santo. Conquiste níveis de fé na sua vida. Fale mais em línguas. Muitas vezes a gente não sabe orar como convém. A gente não sabe. A Bíblia já fala isso. Você vai discutir com a Bíblia? Ora mais em línguas. Quando você estiver quietinho ali, nas madrugadas, ouve o Espírito Santo. Isso é crescer em fé. Quanto mais você ouve o Espírito Santo, mais você está crescendo em fé. Porque é uma voz que humanamente você não ouve, mas pela fé você pode ouvir. Ouve, né? Não ouve aqui, ouve aqui. Aqui dentro. E você vai fluindo. Você vai fluindo. Agora você precisa romper com os padrões da terra. Você precisa romper com as estruturas. Para começar com a indústria farmacêutica, que você morra. Sabia que a indústria farmacêutica quer te matar? E a gente fica lá gastando nosso dinheiro com eles. Só que a gente tem o versículo: porão as mãos sobre os enfermos e serão curados, não sei para quê. A gente tem aquele versículo: pelas chagas de Jesus Cristo fomos sarados, não sei para quê. Mas a indústria farmacêutica que quer nos matar, essa a gente adere. Por isso que a gente tem que se rebelar. Essa história de ser bonzinho com Deus não funciona. Não funciona. Se a gente não se rebelar, se a gente não for um Lutero, a gente não vai ter reforma na nossa vida. Ou você age na ousadia desta fé que te é imputada para viver, porque lembra, você tem a fé, você tem, ela está ali, exercita ela, usa ela, A Rax e eu temos um treinador que ele fala assim, pode pôr mais peso, ele fala assim, mas eu não consigo, não se subestime. Quando ele fala não se subestime,
você passa a acreditar em quê? E não é que você levanta a mesma carga? Você tem, tá aí. Você pode. Não sai correndo levar o seu filho no médico. Põe a mão no teu filho. Ora por ele. Ora por ela. O hospital só tem bactéria. Eu não lembro. Eu lembro de ir no postinho para tomar vacina. Eu não lembro de ir no médico para tomar remédio, soro. Sei lá mais o que faz no médico. Eu nem sei o que faz lá, porque eu não ia. Eu tinha uma mãe que me ensinou a ter fé desde pequena, então ela botava a mão em mim. Ora em mim. Cadê a mãe da Kátia? Do Guilherme? Ora em mim. Criança já tem fé com 4 anos. Ora em mim, mãe. Teu filho tem que chamar. Ora em mim, mãe. Ora em mim. Já falei para vocês, a Isabela, minha mãe também, botava a mãozinha na cabeça dela e orava. Eu vi ela fazendo isso, mas eu não esperava. Quando eu fui lá, a última vez, ela pegou a minha mãozinha e botou na cabeça dela. Aí eu falei, entendi, ela quer que eu ore por ela. As crianças desenvolvem fé muito mais rápido que a gente. Põe a mão na cabeça do seu filho, ora por ele. Não sai correndo lá para o médico, que às vezes nem sabe o que falar para você, mas fala porque tem que falar. E fala uma pataquada mais desgraçada que a outra. Pode passar. Acho que dá para passar cada um aqui. Pega um e passa pro. Você vai lembrar. Não tem nada místico aqui. A gente vai até orar ali, consagrar, mas não tem nada místico no chaveiro. Mas você vai usar isso como um instrumento para te lembrar que você precisa crescer em nível de fé. Você tem que saber que a fé é a chave que te dá acesso a uma dimensão que você precisa andar para chegar no teu destino profético. Você vai precisar dessa chave. Sem essa chave você não entra. Você não entra nessa dimensão sem a chave. Cada palavra profética que sai deste altar, ela demanda uma chave. Não é porque a palavra profética foi liberada que ela acontece. Então existe um poder de produtividade, uma chave de produtividade. Você precisa dessa chave. Você precisa. Você tem que virar a chave. Você tem que conquistar isso. Nenhuma palavra profética se cumpre por si só. Você é o portador, o responsável para que isso se cumpra. Primeiro a fé. A fé precisa existir. É pela fé que então você vai captar aquela palavra que está ali no ar. Você capta aquela palavra. Se você quiser produzir mais na tua vida, se você quiser um nível de produtividade maior, eu creio que isso está acontecendo, nós estamos vivendo isso, porque nós vimos no chá ontem, que nós dobramos o nosso número de pessoas, nós dobramos também as vidas que aceitaram Jesus, então esse nível de produtividade já está acontecendo aqui, ou você entra nesse nível, ou você sobe nesse nível, ou você vai ficar chupando o dedo enquanto a gente vive a graça de Deus. Lília, mas não veio ninguém hoje, tem um monte de banco vazio. Não me interessa. O que me interessa é a minha fé, que eu creio que eu vou ver. Mulheres e mulheres correndo para este lugar. Crianças, jovens, sendo tocados pela presença de Deus. Você e eu precisamos ser ativados nesse nível, para que essa igreja esteja cheia. Ninguém aqui precisa chupar o dedo. Nós já estamos. Tem um professor de bike que falou outro dia para a gente. Carga 7, não tem nenhum principiante aqui. Aqui não tem nenhum principiante. Aqui não tem nenhum principiante. Nenhum. A gente tem toda a condição para viver dimensões mais altas. Então, essa semana tem que ser diferente. Se essa semana não acontecer alguma coisa diferente na sua vida, não é porque eu não preguei legal. É porque você não se moveu. A responsabilidade é sua. Se você quiser algo diferente nessa semana, fique de pé nesta hora. Pensei que vocês já iam dar um glória a Deus, um aleluia. Já iam dar uma rajada em línguas. Vocês falam debaixo da língua.
Nosso Deus é grande, é poderoso. Precisamos deixar que Ele se manifeste. Ele fica lá preso. Ele fica preso dentro de você. Libera Ele. Não espera alguém dar um glória a Deus. Dá você primeiro. Não espera alguém falar em línguas. Fala você primeiro. Não espera alguém crer. Não espera o teu vizinho viver o milagre para você viver. Seja você pioneiro como Lutero, que abriu brechas, rompeu estruturas. E foi por isso você e eu estamos aqui. Em liberdade de culto, se você quer saber. Foi por causa daquele louco em 1500. Debaixo do mover da atmosfera de Deus. Ele ousou cumprir o propósito. Demorou 1500 anos para se romper estruturas, mas se rompeu, porque um louco ousou. Senhor, nós ativamos esta ousadia. Senhor, eu ativo no âmago, no espírito de cada um dos teus filhos esta ousadia. Que haja, Senhor, diferença no ventre de cada um nesta manhã. Que haja um verdadeiro rompimento na estrutura mental, uma forma diferente de crer, para que as coisas sobrenaturais aconteçam. Para que haja o sobrenatural nas nossas vidas. Deus amado, que este elemento que foi entregue na mão de cada um, nesta manhã, Deus, seja um elemento para ruptura de estruturas mentais. Que ao ver, ao tocar, cada um tome consciência da necessidade de viver na fé e pela fé. Todo comodismo, todo conformismo cai por terra em nome de Jesus Cristo. Toda forma banal de pensar, toda forma material de pensar, seja quebrada nesta manhã em nome de Jesus Cristo. E que haja o fluir de um novo nível de autoridade, um novo nível de poder, um novo nível de fé em cada vida nesta manhã. Senhor, eu te peço, como diz a tua palavra, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível àquele que crê. Senhor, se tem alguém que crê nesta manhã, Pai, liberamos o teu poder. Se alguém efetivamente crê no teu sobrenatural para coisas grandiosas, Senhor, liberamos o teu poder nesta manhã. Ativamos o teu sobrenatural nestes ares, na casa destas pessoas, nos seus automóveis, nos seus veículos, Deus, nas suas mentes, ó Pai. Liberamos o teu poder sobrenatural, rompendo estruturas, rompendo, Senhor, toda e qualquer resistência do inferno. Para que haja o cumprimento do teu propósito e o teu nome seja glorificado. O teu nome seja glorificado. Intercedemos por cada mulher que esteve neste lugar. Ontem à noite. Pai, elas pisaram já este lugar. Elas estiveram aqui. Elas colocaram os seus pés neste lugar. Nesta hora, Senhor, eu te peço, onde quer que elas estejam, que elas possam ser inundadas de uma saudade por este lugar. Senhor, derrama saudade naquele lugar. Que elas queiram voltar, ó Deus. Que elas sintam desejo de estar aqui novamente, Pai. E que venham, Senhor, nas reuniões. Nós liberamos saudade. Aquelas pessoas, aquelas mulheres que te aceitaram, Deus. Haja um desejo, Senhor, inesgotável de voltar aqui, de saber mais. Liberamos esta saudade para estarem aqui novamente, ó Deus. E aqueles que precisam voltar também, que haja saudade. E que haja, Senhor, o desejo de te servir, a despeito de tudo e qualquer coisa. A vida está em ti. E por ti nós vivemos e para ti nós vivemos, ó Deus. Tudo vem de ti, tudo volta para ti, ó Pai. Nossas vidas são tuas, ó Deus.
Nossas vidas te pertencem hoje e eternamente, Pai. Por isso nós te damos toda a honra, toda a glória, Pai. Te pedimos, Senhor, que sejamos realmente investidos nesta manhã, ó Pai. Que a tua unção fresca nesta manhã desça sobre as nossas cabeças, ó Pai. Tomando-nos, ó Deus, por completo. Para que possamos ser ousados, atrevidos, ó Deus, no reino espiritual. E para que nós possamos tomar o teu reino, tomar o reino, Senhor, à força, ó Deus. Conquistando, Pai, conquistadores, ó Pai, nesta manhã, ó Pai amado. Unge cada mão, ó Deus, unge cada lábio, Pai. E que eles possam romper nesta autoridade, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Toca as suas famílias, ó Deus. Que haja salvação em cada família. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós viemos debaixo da tua bênção, da tua graça, Deus. E declaramos que esta atmosfera nos acompanha por onde quer que nós vamos, Pai, nesta manhã, ó Deus. A tua atmosfera, o teu poder, ó Deus, condensada, Pai, esteja conosco, Senhor. Durante toda esta semana também, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Glorifique o seu nome. Viva a intrepidez da fé. Viva os milagres dos quais você tem direito. Abrace seu irmão e até a próxima reunião.